Seja muito bem-vindo! Esse é o Segue Elas. Estamos transformando essa Kombi em um motorhome. E em mais uma conversa na Kombi, a gente veio te trazer várias informações sobre a elétrica do motorhome. Como que funciona uma energia elétrica dentro do motorhome? Como que a gente faz para ligar todos os equipamentos que a gente precisa? A gente já te contou, então vai lá na nossa playlist se você ainda não assistiu. A gente te conta sobre como que tudo isso funciona de uma forma bem simples, desde como que você gera energia, como você armazena energia e como você distribui energia no seu motorhome. Mas o assunto de hoje é uma outra etapa desse processo. A gente comentou naquele vídeo que a gente ia falar sobre como você pode fazer o cálculo desse consumo elétrico e como que você faz essa distribuição, como que você desenha todo esse mapeamento elétrico. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente montou uma planilha super especial que a gente vai deixar para vocês baixarem gratuitamente. Então no link aqui na descrição do vídeo vai ter o link lá no nosso blog com a planilha e com um diagrama gratuito que você pode acessar, você pode alterar para usar no seu projeto. Então bora ver como isso funciona. Então eu vou compartilhar aqui a tela do computador com vocês para mostrar duas coisas, na verdade. Que a gente montou tanto uma planilha de cálculo, né, do consumo elétrico do motorhome para te auxiliar aí a saber qual é o seu consumo de energia. Então a gente colocou todos os produtos, né, todos os eletrônicos que a gente vai precisar usar lá no motorhome e foi preenchendo aqui a planilha com os dados que tem aqui. Então você vai colocar watts a hora, ampere a hora, horas de uso por dia, qual que é a perda do inversor para usar aquele equipamento, qual que é o consumo de watts por dia e de amperes por dia. Então assim a gente consegue chegar na quantidade total que você precisa, né, que você vai consumir de energia. Então, se vocês lembram, em outro vídeo que a gente fez aqui no canal falando sobre como que funciona a parte de instalação elétrica no motorhome, a gente te falou um pouquinho sobre como que você faz para ter energia dentro do motorhome. Então, a gente precisa gerar, armazenar e distribuir essa energia. Então, essa é a principal parte, onde a gente sabe quanto a gente vai consumir de energia. Então, a gente precisa saber quanto de energia a gente precisa gerar e qual a nossa capacidade de armazenar essa energia. Aqui a gente montou um gráfico bonitão que vai te mostrar qual é o equipamento que mais consome energia. Qualquer coisa que você alterar aqui já vai alterar automaticamente no gráfico, então você consegue alterar aqui, colocar outros equipamentos, os equipamentos que você for utilizar. A gente colocou aqui em base do que a gente projetou, né, no nosso esquema elétrico, mas você pode alterar conforme a sua necessidade, né, conforme a sua preferência. E como que você sabe esses dados para você colocar aqui? Então, se você não é muito familiarizado, né, com essa coisa de energia, de consumo de energia, de potência de equipamento, é muito fácil você se basear pelos próprios equipamentos que você tem. Então, por exemplo, um carregador de celular. Então, se você pegar um carregador de celular, vai aparecer, aqui tá meio longinho para vocês enxergarem, mas vai aparecer instruções aqui e é só você procurar essas informações, quantos watts, quantos amperes, que é equivalente a esse equipamento, e você preenche aqui. Quantidade de horas por uso por dia, você vai colocar aqui uma geladeira que fica ligada 24 horas, um carregador a gente colocou ali 1 hora por dia, né, considerando que vai ter mais que um celular, obviamente que não fica 1 hora carregando, mas se são vários celulares, tá? Então a gente colocou um cálculo ali que fique bem considerável. Colocamos aí minutos, né, para uso de chuveiro, para uso de aspirador, para uso de bomba d'água, que é o que vai fazer
com que a água da nossa caixa d'água seja puxada para nossa torneira. Então tudo isso, tudo que for ligado, você precisa colocar aqui na sua planilha para saber quanto de energia você tem que gerar, tá? Então aqui a gente já colocou também um lembrete mostrando para você que, se possível, substitua os equipamentos para 12 volts. A gente também já fez um outro videozinho falando sobre equipamentos que você pode comprar na Shopee 12 volts. Então tem aspirador de pó, tem panela elétrica, tem ventilador, tem controlador de carga, tem o painel, né? Tem o painel de controle. Enfim, tem muitas coisas que você pode comprar para substituir os seus equipamentos. Afinal, os seus equipamentos domésticos foram pensados para usar numa rede comum, na sua rede de casa. E se você for usar eles no motorhome, você vai ter que investir aí, gastar eletricidade com eles usando um inversor. Então, por isso que aqui na planilha a gente também já considerou a perca aí de cerca de 30% que o inversor consome para conseguir fazer essa inversão, né, nos seus equipamentos. Aqui de baixo, na parte de produção, a gente colocou aqui então tudo que vai produzir a nossa energia. Então, nossos painéis solares, a capacidade, né, qual que é a quantidade de volts de cada placa. Então, temos o alternador do veículo e temos o carregamento externo. Então, essas são as formas, nossas fontes de geração de energia. E a nossa forma de armazenamento vai ser numa bateria estacionária de 240 ampere. Ponto de atenção aqui, minha gente. A gente falou também sobre bateria aqui no canal. Muito importante se você não viu, volta lá e dá uma olhadinha no vídeo sobre elétrica, que é um ponto muito importante sobre você investir em baterias estacionárias no lugar das automotivas. Você ganha e elas têm um custo mais alto do que as automotivas, mas elas têm uma durabilidade maior, elas são específicas para esse tipo de consumo de energia. Se você utilizar uma automotiva, você vai estar aí descumprindo as orientações do fabricante, ela pode não funcionar regularmente, acabar dando problemas aí. Aqui então a gente colocou toda a nossa capacidade aqui de geração de energia e a quantidade de horas. Então, se você colocar aí, os dois painéis solares estão gerando energia por 8 horas, então eles produziram 1.600 watts de energia. Mas não tem sol, hoje tá chovendo, não tem sol, então vai zero, ele não vai produzir energia. Então eu sei que eu vou ter que aumentar aqui o meu carregamento externo, eu vou ter que aumentar aqui para o carregamento do alternador, para que essa energia realmente funcione e não fique com falta de energia. Então tudo que ficar negativo aqui significa que vai te faltar energia. Então você sabe que de acordo com o que você colocar aqui, você vai olhar aqui no gráfico, né? Qual é a sua capacidade de geração de energia. Se você vai precisar de repente economizar energia, desligar algum equipamento da tomada, deixar de ligar uma lâmpada, vai fazer muita diferença para que você não fique sem luz caso você não tenha como gerar tanta energia naquele dia por algum motivo. Seja porque você não vai rodar muito com o carro, seja porque não está com sol ou porque você não está em algum ambiente que tenha fonte de carregamento externo. Uma outra coisa muito legal de bônus que nós colocamos aqui nessa planilha, que você pode acessar gratuitamente, a gente vai deixar essa planilha lá no nosso blog. Então aqui no link da descrição do vídeo vai ter o link do nosso blog, que vai direcionar para onde está a nossa matéria, falando sobre como você vai preencher cada item, como você consegue saber todas essas informações. A gente vai deixar tudo descritinho, explicando tudo bonitinho por lá. Vai ter um link para você conseguir baixar, acessar essa planilha, né? Seja online ou você baixar no seu computador, no seu celular. Nós vamos disponibilizar esse conteúdo gratuitamente, porque a gente entende a importância aí de estar dividindo os nossos conhecimentos adquiridos com vocês. A gente teve muitas dúvidas no início do projeto e para saná-las a gente teve que pesquisar muito, estudar muito. Então a gente quer realmente dividir esse conhecimento com vocês de forma gratuita, de uma forma bem irreverente, de fácil assimilação, que todo mundo consiga entender,
ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que é só você estudar que dá tudo certo. Mas a gente te pede que em troca disso, né, em troca de acessar esses materiais gratuitos, que você inscreva-se aqui no canal, que isso ajuda muito os nossos vídeos, ajuda o YouTube a entender que os nossos conteúdos são relevantes, que vocês gostam dos nossos conteúdos. Então inscreva-se, deixe um comentário de incentivo ou compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ter essa informação, que está querendo aprender um pouquinho mais sobre elétrica, sobre como que funciona a elétrica no motorhome. Eu já compartilhei com todo mundo também. De bônus, a gente colocou nessa planilha esses fornecedores. Então tem uma abinha aqui que eu não vou abrir, é segredo de estado. A informação vai ser muito útil para quem está começando aí a construir seu motorhome, quem está querendo fazer orçamentos, ter uma noção de preço. Tem muitos produtos pela internet, muitas empresas no mercado, mas é muito interessante que você faça realmente essa pesquisa, que você avalie muito bem essas empresas, veja os produtos, se eles são qualificados, relatos de outros compradores, porque tem muitos fornecedores no setor de motorhome que dão muito problema. E se você consultar essa empresa judicialmente, você vê se ela já foi acionada, se ela tem algum problema, se ela tem muitas reclamações no Reclame Aqui. Então aqui já tem uma lista de fornecedores para ajudar vocês a dar uma luz onde vocês podem fazer um orçamento. Já tem o contato, tem o e-mail, tem o endereço. Eu deixei tudo mastigadinho para vocês acessarem e seguir fazer o orçamento para comprar os seus produtos e fazer a instalação no seu motorhome. Para a planilha, nós também montamos o nosso esquema elétrico, né? Eu vou abrir aqui o Canva para mostrar para vocês. Vou abrir aqui, ficar grandão, vai ficar melhor. Então nós montamos todo o nosso esquema elétrico bonitão, mostrando para vocês como que a gente vai fazer essa distribuição, né? Lembrando daquelas etapinhas, a gente tem que gerar energia, tem que armazenar energia e tem que distribuir energia. A melhor forma de você visualizar como vai ser feita essa distribuição, saber quais equipamentos você vai utilizar, o que você tem que comprar, é você fazer esse diagrama. Você consegue visualizar de uma melhor forma, consegue ter uma noção de quantidade de fio. Aqui a gente separou bitola de fio, quantidade de disjuntores, barramentos de segurança. Então todos esses processos muito importantes quando você vai montar uma instalação elétrica e muito mais numa instalação elétrica de motorhome, que nós temos aí que ter alguns cuidados específicos. Então, por exemplo, aqui nosso coração, né, coração da nossa bateria, a nossa bateria estacionária de 240 A. Nós escolhemos essa bateria por ser uma bateria de uma alta capacidade, ser aquelas baterias robustas, né, conhecidas como bateria de caminhão. Baterias estacionárias já são mais caras do que as automotivas e conforme a amperagem dela for maior, o seu preço também sobe. Eu sou rica! Nesse caso, nós optamos por investir em um banco de baterias bem eficientes e robusto, para que a gente fique mais tranquila com esse armazenamento de energia. Como nossa caixa d'água já tem uma capacidade bem limitada, nós optamos por passar perrengue em procurar água para repor água com mais frequência, mas não passar perrengue com falta de energia, para a gente sempre ter bastante energia armazenada e várias fontes de geração de energia, que isso que é o legal, você não pode se limitar apenas a uma fonte de energia. Então nesse caso a gente vai ter aqui energia solar, né, via placa solar. Então a gente vai passar os cabos aqui, vai vir até um disjuntor. Lembrando, aqui ó, sempre a bitola dos cabos, é muito importante você respeitar a bitola dos cabos. Os cabos, eles acabam dilatando conforme conforme vai passando energia. E conforme ele for dilatando, se você colocar cabos que não são equivalentes àqueles equipamentos que você vai ligar, né, a tudo que você precisa conectar neles, respeitar as orientações, né, as normas
de você usar a bitola correta para a quantidade de energia, né, para os equipamentos que você vai ligar, você pode aí tá gerando uma sobrecarga nos seus cabos. Faz com que se gere curto-circuitos, pode gerar aí um rompimento, qualquer acidente, né, se você bater no fio, dar uma lascadinha, pode gerar uma faísca, e tudo isso pode causar um princípio de incêndio. Então é muito importante que você cuide da sua fiação, faça a sua instalação bem instalada, conecte bem os conectores, aperte, certifique-se que está tudo bem isoladinho, que está tudo bem conectado para nada sair do lugar, principalmente no motorhome, que a gente está em constante movimento. Então, saindo aqui da placa solar, temos o cabo de 6 mm, vamos sair para um disjuntor de 16 A e vamos ao nosso controlador de carga. E de quebra a gente já puxou aqui um voltímetro para nos mostrar quanto de energia, né? Para a gente estar sempre ciente quanto de energia está passando por ali. Então a gente tem outro disjuntor, que a instalação de disjuntores também é extremamente importante, que são os seus barramentos de segurança. Qualquer sobrecarga, qualquer problema elétrico, vai cair a chave e você consegue se prevenir aí, deixando tudo desligado para não acontecer nenhum acidente, né? E essa ligação vai direto à nossa bateria. Daí a nossa bateria pode ser carregada também a uma fonte de carregamento externo, né? Que é essa fonte de carregamento automotivo. Então a gente colocou aqui um fio de 10 mm, né? Um sistema de proteção aqui, que é os nossos fusíveis de 50 A, e vai ligar na nossa bateria também. Então, se não carregou pela placa solar, vai carregar pela fonte externa. Outra forma de carregar a nossa bateria vai ser o nosso alternador. Essa pecinha aqui já fica lá no nosso motor, que ele serve justamente para fazer essa recarga, né, na nossa bateria automotiva e fazer com que o seu motor ligue, para isso que ele serve. E a energia a mais que ele produzir, que ele terminar de carregar a bateria automotiva, ele pode passar na nossa bateria estacionária. Muito importante nesse caso a gente colocar um voltímetro medindo a nossa bateria automotiva, para a gente sempre saber como está o nosso motor, né? Como é que tá lá a bateria, se não vai ter perigo dela ter descarregado, de alguma coisa ter acontecido e você não conseguir ligar seu carro. E também você colocar aí um controlador de carga para não ficar o alternador, né? Deixar esse disjuntor, né? Você pode desligar e ligar para não deixar o alternador ligando 100% do tempo na sua bateria, porque isso também vai fazer com que a vida útil dela diminua bastante. A saída, então todas essas fontes aqui são fontes de entrada, né? São o que vai carregar a nossa bateria. As nossas fontes de saída, então, vai ser um disjuntor aqui que vai vir com um cabo de 16 mm, né? Depois de um disjuntor de 63 A. Ele vai para um inversor de carga. Esse inversor de carga vai servir para você criar uma tomada 110/220 dentro do seu motorhome, caso você precise ligar equipamentos que não sejam 12 volts, tá? Então, se você quiser ir carregar notebooks, alguns equipamentos, né? Ou sei lá, um mixer que não seja 12 volts, alguma coisa que você tenha aí na sua casa que você vai levar, você pode estar carregando nessa tomada normal, a tomada mais comum, né? E outra saída aqui nesse disjuntor de 25 A, a gente vai sair aqui com o negativo para um barramento, né? E o positivo vai para a nossa caixinha de fusíveis 12 volts. Esse sisteminha vai parar lá no nosso painel de comando. Esse painel nós instalamos no nosso banco-cama, então estão bem embaixo ali no nosso banco-cama, de frente para onde vai ficar a nossa geladeira. E nesse painel de comando a gente tem 5 botoeiras, né? Então uma botoeira vai ser para ligar e desligar a geladeira, que daí quando a gente precisar desligar a geladeira, a gente não precisa arrastar ela, tirar ela de dentro do armário. Ela vai poder ficar ali, a gente com um botão a gente desliga ela. A gente pode desligar e ligar a fita de LED, que nós vamos instalar lá em cima da nossa cama. Então, para deixar uma fita decorativa, né, e também ter uma fonte de lâmpada, ter uma energia ali,
que não seja só as recarregáveis, né? Nós temos outras lâmpadas na Kombi que são tomadas, né? São lâmpadas recarregáveis, né? Que é muito interessante, também são luz de emergência, então é muito importante você ter. Mas também a gente vai ter uma luz ligada direto na nossa fonte de energia. Outra botoeira para ligar o acionamento na nossa bomba d'água, para puxar a água da nossa caixa d'água para a nossa torneira da cozinha. Uma botoeira para um ventilador 12 volts, né? Lembrando que em ar-condicionado é extremamente inviável, né, para esse tipo de carro. Motorhomes, geralmente a gente usa muito ventilador, resfriar, né, que a gente chama que é o climatizador, e muita janela mesmo, tá, minha gente? Porque é assim mesmo, o ar-condicionado consome muita energia, então é completamente inviável que você instale. É impossível? Não. Se quiser, pode, mas não recomendamos. E a última botoeira aqui, então, como eu falei, o nosso climatizador, que provavelmente vai ser uma das últimas coisas que a gente vai instalar, tá? Mas nos próximos vídeos falta pouca coisa e a gente já vai começar a mexer com essa bagunça aqui para mostrar para vocês como que faz essa instalação. A gente tem que aprender a fazer essa parte teórica, então aprender a fazer a planilha, aprender a fazer o diagrama, entender teoricamente como essas coisas funcionam, mas já também tá na hora da gente aprender a colocar a mão na massa e a fazer isso, colocar tudo em prática. Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe seu like e coloque aqui um comentário de incentivo. Se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma informação aí que ficou faltando, então coloca aqui pra gente saber. E se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e faça parte dessa comunidade, porque o nosso projeto está apenas começando e tem muita aventura pela frente. Segue elas e até o próximo vídeo. Tchau!